Olá, gente bonita! Olá, meus pezinhos de couve, meus pezinhos de alface, tudo bem? Quero falar com vocês sobre Canção para Ninar Menino Grande, de Conceição Evaristo. A primeira coisa que eu quero falar para vocês sobre esse livro é sobre o seu foco narrativo. E aí, para começar, nós já temos uma complicação, né? O que é típico da literatura moderna, ainda mais da literatura contemporânea, já que este livro é de 2022, ou que alguns chamam de literatura pós-moderna ou simplesmente literatura contemporânea. Contemporânea quer dizer da mesma época, quer dizer da nossa mesma época. Veja bem, em alguns momentos a narração está em primeira pessoa, porque quem conta a história fala de si mesmo, tá lá dentro da história, por exemplo, no comecinho, vamos chamar isso de prólogo, quando a narradora ela explica o livro, ou então no começo do livro que é retomado no final, em que o que acontece? Quando essa narradora está diante de uma personagem chamada Tina, e você se lembra, essa personagem passa mal, ela fica preocupada, nossa, será? Ela e suas amigas, né? Elas ficam preocupadas, será que ela está passando mal porque ela está tendo um derrame? E faz aquele exame, né? Aquele teste, né? Olha, levante os braços, anda para frente, anda para trás, para ver se ela está com derrame. Então veja, nesses pequenos momentos, nesses breves momentos em que a narradora usa a primeira pessoa, porque ela está dentro da história, ela participa da história, então nós poderíamos dizer que nós temos um foco narrativo de primeira pessoa. E como nesses breves momentos essa narradora, ela não é a protagonista, não é a personagem principal, a história não gira ao redor dela, então a gente diria que ela seria uma narradora testemunha, não é a narradora personagem, porque ela não é protagonista, não é a personagem principal. Ela é a testemunha, ou seja, ela vai testemunhando o que vai acontecendo com a personagem principal. Mas veja bem, eu falei nesses breves momentos, tá? Então, nesses breves momentos, você teria bem breves, a gente teria o quê? Uma narração em primeira pessoa com narrador testemunha, mas são breves momentos, porque na maioria das vezes, o que acontece? Esta narradora, e olha como isso é muito moderno e até muito complexo de classificar, esta narradora, ela nos apresenta fatos com os quais ela tomou contato. Então, por exemplo, principalmente esta Tina conta várias coisas sobre a vida de Fio Jasmin. E outras personagens vão também trazendo suas experiências de vida com esse Fio Jasmin. Então, a narração, nesses momentos, passa a ser de terceira pessoa. E o mais engraçado é que, veja, é uma terceira pessoa com uma relativa onisciência, porque nós temos uma narradora que é capaz até de saber o que se passa na mente das outras personagens, ou pelo menos, vamos dizer com segurança, supor o que se passa. Então você tem narração em terceira pessoa com uma relativa onisciência. Então essa narradora, ela vai se transformar numa porta-voz das experiências dessas várias mulheres que aparecem aqui na história, ou seja, tudo que ela conta vai se basear no histórico de vida, na visão destas diferentes mulheres. Por isso que eu falo que é uma relativa onisciência, porque tudo se baseia no que elas contaram. E ela deixa claro isso, olha, às vezes a história pode estar sendo distorcida, por exemplo, por mim, né? Parece que pode ser que eu tenha ouvido errado, ou pela pessoa que contou para mim, pode ser que ela tenha falado errado, então em algum ponto pode ter havido uma distorção. O que revela o que? Como a literatura contemporânea, a literatura moderna, ela modifica as regras, aquilo que é super fixo, determinado da literatura tradicional. Porque quando eu falo em narrador onisciente, eu penso, por exemplo, no realismo, por exemplo, no naturalismo, pensa no Eça de Queiroz, pensa num Aloysio Azevedo, em que o narrador é capaz de saber tudo sobre a personagem, ele nos dá a certeza do que acontece sobre a personagem. Daí a gente falar que o narrador onisciente ele parece um deus. Aqui não, ela deixa claro que, olha, pode ser que o que tem acontecido não seja real.
pode ser que tenha havido uma distorção no meio do caminho, ou da distorção de quem contou essa história, ou distorção de mim mesmo, que estou ouvindo esses relatos. Mas quem são essas personagens? Bom, a primeira já está anunciada no título do livro, Canção para Ninar, Menino Grande. Então o título já nos anuncia que nós temos um menino grande. Esse menino grande é o protagonista, que é o Fio Jasmim, um cara que é mulherengo, um colecionador de conquistas amorosas, um colecionador de mulheres. Aliás, é típico da Conceição Evaristo, autora desse livro, tornar poético, até mesmo simbólico o elemento de uma narrativa. Ela vai pegar elementos do cotidiano, elementos do dia a dia, que são simples, banais, comuns demais, e neste comum ela vai dar uma certa poeticidade. Isso você vê, por exemplo, nos nomes, os lugares em que se passa essa história, né? Tem muito nome ligado a nome de flor, né? Então tem muito nome de cidade ligado a nome de flor, ligado a água, a rio, água que passa. Os nomes das personagens também trazem alguma simbologia, algo que é poético. Veja, o nome do personagem aqui é Fio Jasmim. Veja, o nome da personagem é Fio. Fio tá ligado ao quê? A um fio condutor. Como aqui, ó, nessa minha pulseirinha, então você tem um fiozinho, né? E ele está ligando, ele está conduzindo diferentes bolinhas, diferentes contas. Então o Fio Jasmim, ele é o protagonista e ele vai conquistando várias mulheres. Então essas várias mulheres, 7, 8 mulheres, né? Então cada uma delas, veja, elas estão ligadas a esta personagem. Todas elas tiveram um relacionamento amoroso com o Fio Jasmim. Então a gente vai falar do antes, do durante e do depois desse relacionamento. Por isso que ele é chamado de fio, porque ele é o fio condutor dessas diferentes personagens, dessas diferentes narrativas. Então veja, ele como fio, ele vai ser o condutor não só da narrativa, a história gira ao redor dele, então ele vai ser o fio da narrativa, mas também o fio dessa sequência de mulheres, dessa narrativa de diversas mulheres com as quais ele teve relacionamento. E o mais interessante, olha só, agora que eu me toquei disso, ele é maquinista. Ele trabalha numa empresa ferroviária em Minas Gerais. Então ele como maquinista, ele vai conduzindo o trem e veja, por onde esse trem vai passando é também um fio. A estrada de ferro seria um fio, então ele é um condutor também. Ele também é fio deste caminho, dessa rota que esses trens vão fazendo. E olha também como tudo é poético, como eu já disse, né, em Conceição Evaristo. Cada cidade que ele vai chegando, quer dizer, ele vai conhecendo uma cidade, é como se ele conquistasse esse território. E essa conquista de território anda paralela, em literatura os paralelismos se confundem, quer dizer, ele anda em paralelo, veja, a conquista de uma cidade é a conquista de uma mulher. Então, conquista de território, eu sou dominador, eu vou conquistando o território, eu também vou conquistando uma mulher. Então, você tem essa semelhança de conquista de território, conquista de cidade e conquista de mulher, marcando a masculinidade dessa personagem. E tem mais uma coisa interessante, né, ligada a esse fato de que ele é condutor e trabalha numa empresa ferroviária. Veja, nós temos uma estrada de ferro que está ligada à ideia de progresso. Então nós temos uma locomoção muito mais moderna, muito mais dinâmica. Então tem um lado do progresso aqui. Então progresso, veja, estamos interligando essas diferentes cidades de Minas. Só que olha que interessante, estamos integrando cidades que pertencem ao Brasil Profundo. Brasil Profundo é uma expressão que está muito na moda e que aparece muito na literatura contemporânea. O que seria esse Brasil Profundo? São regiões do nosso país que estão longe dos grandes centros urbanos, não é Belo Horizonte, não é Rio de Janeiro, não é São Paulo, quer dizer, estão longe daquilo que a gente imagina, aquilo que é o chavão, aquilo que é o lugar comum, do ideal de progresso. Né? Então essas cidades, longe do progresso, longe da modernidade, longe digamos assim, dessa civilização moderna, olha que interessante, elas, apesar de ou por causa de, até hoje não sei explicar se é apesar de ou por causa de, então apesar dessa distância dos grandes centros urbanos ou por
causa dessa distância desses centros urbanos, então este Brasil profundo, estas cidades, acabam preservando a nossa identidade nacional, aquilo que nós temos de mais autêntico, aquilo que é típico do Brasil, está preservado nessas pequenas cidades do interior, nesse Brasil profundo, né? Por exemplo, você pode até pensar em pet. Então há quem prefira, nos grandes centros urbanos, um Lulu da Pomerânia, né? Que coisa estrangeirizada. Já no Brasil profundo, você vai ter o quê? A capivara, você vai ter o quê? O caramelo. Então ali você tem a essência brasileira. Mas fio também está ligado à ideia de corte, né? E o fio jasmim, ele representa também a ideia de cortar tanto no sentido de fazer uma divisão, né? Veja, a chegada dele vai dividir a vida dessas personagens em dois eixos, um antes delas conhecerem o fio jasmim e o depois delas conhecerem o fio jasmim. E a ideia de corte está também conectada, né? Estou até pensando nisso, né? Na ideia de dor. Cortar é provocar dor, é provocar sofrimento. E algumas dessas personagens vão sofrer demais depois de conhecerem o fio jasmim. Agora, olha que interessante, o fio jasmim é uma personagem complexa, eu poderia até dizer multifacetada, porque ele não tem só um lado que seria o quê? O fio que corta, né? Um fio que provoca dor. Veja, um cara que, sabe, é mulherengo, ele é conquistador, ele sabe ser bonzinho para conquistar essas mulheres, leva prazer com essas mulheres e recebe prazer delas, e aí, feita a conquista, abandona essas mulheres. E elas abandonadas, elas sofrem. Algumas ficam grávidas dele e ele nem liga para essas mulheres. Não tem muitos filhos, ele nem tem noção da existência desses filhos, dessas crianças. Então ele tem esse lado do corte, ele tem esse lado do mal. Só que ele é fio jasmim. E o jasmim é uma flor tão linda, tão cheirosa, tão maravilhosa, e veja, ele também tem esse lado positivo. Então veja, ele tem um lado negativo, que é fio, que é alguém que provoca sofrimento, veja, ele conquista essas mulheres enquanto está noivo da Pérola Maria, tem filhos enquanto está noivo, e pior, casa-se com Pérola Maria e continua colecionando mulheres, continua tendo relacionamentos fora do casamento. Pior, quando a esposa dele descobre, né, coitadinha da Pérola Maria, quando ela descobre, ela fica chateada algumas vezes, ela chora. Aí o fio jasmim tem a coragem de dizer, não fique assim, meu amor, você é a minha pérola, você é a mais preciosa de todas. As outras são apenas pedras brutas. Só que esse lado tóxico, esse lado de boy lixo, né, que ele tem, é o lado do fio. Só que do jasmim, ele tem um lado de flor, um lado precioso também. Veja, ele é um cara que é extremamente trabalhador, ele é um trabalhador eficiente, ele é um homem muito bonito. Que mais? Veja, ele é extremamente dedicado ao seu lar, ele não deixa faltar nada para sua esposa. Quer dizer, na cabeça dele, o material é o importante. Não materialmente, veja, não deixa faltar nada para a esposa, não deixa faltar nada para os seus filhos. Além disso, veja, ele é extremamente carinhoso com essas mulheres que ele conquista e nenhuma delas ele forçou. Ele não estuprou, ele não abusou dessas mulheres. Na verdade, ele foi tão carinhoso e ele foi convidado por essas mulheres a se relacionar com ele. Ele nunca avançou sinal vermelho. Ele sempre respeitou, um sinal. Há momentos que você vai ver na narrativa que há um sinal vermelho sendo colocado, ele não avança. Mas ele sabe esperar, ou ele sabe conduzir a sua conquista de uma forma a fazer com que ela, a mulher, dá o sinal verde. E aí sim, ele conquista. Tudo bem que em boa parte dessas conquistas ele escondeu que era noivo, ele escondeu que era casado, mas, repito, em nenhum dos momentos ele forçou a barra, ele foi convidado. Na verdade, muito do que ele é, muita dessa cafajestagem que ele faz, é fruto da educação que ele recebeu. Ele é fruto do contexto social machista em que, veja, o homem tem que mostrar virilidade, o homem tem que mostrar
macheza. E na visão tradicional da sociedade, o que é essa macheza? O homem não pode negar fogo. Se tem uma mulher que está interessada, mesmo você... Veja, eu não estou concordando com isso, nem Conceição Evaristo está concordando com isso. É a ideia da sociedade tradicional, machista, patriarcal, conservadora, que é mostrada aqui. Então o homem não pode negar fogo. Se tem uma mulher interessada, se tem uma mulher sensual, veja, é engraçado que às vezes ele tem essa justificativa, é ela que está dando em cima de mim, né? A gente vai lembrar disso em relação às cartas que a Tina escreve. Ele guarda algumas delas, para quê? Delas, né? Para que se a esposa encontrar, é um álibi. Não, é ela que está dando em cima de mim. Então se eu negar fogo, eu não sou macho. Eu tenho a minha masculinidade comprometida. Então ele está cumprindo algo que a sociedade machista espera do homem. O homem tem que ser o conquistador, o homem tem que ser o colecionador de mulheres. Gente, então estou repetindo, isso é a ideia de uma sociedade conservadora que a Conceição Evaristo está exibindo aqui. Veja, eu não acredito nisso, com certeza a Conceição não acredita nisso, e acho que isso nem existe mais hoje na nossa sociedade. Tá? Você deve estar aí se pensando, alô, como esse professor é ingênuo. Outra coisa que ele aprendeu com essa sociedade conservadora é o seguinte, ele não tem nenhuma preocupação com os filhos dessas outras mulheres, porque na cabeça dele, ele foi educado assim, veja, na cabeça dele, essas mulheres são mulheres de rua. É exatamente assim que ele pensa, que ele vai encontrando são mulheres de rua, são bem diferentes da esposa dele. A esposa é oficial, então os filhos com essa esposa, esses vão ser muito bem tratados, que são meus. Agora os outros são, veja, como são filhos de mulheres de rua, são também meninos de rua. Ele nem tem certeza que são filhos dele, lógico que são, né? Tem meninos aí que são a cara dele, né? Mas ele não se vê responsável por essas crianças, porque, repito, como são filhos de mulheres de rua, então são meninos de rua. Outra coisa também que ele aprendeu com essa estrutura social machista, vamos assim dizer, o machismo estrutural, é a ideia de que essas outras mulheres de rua são apenas conquistas. Se deu ruim, se elas estão sofrendo, ele às vezes quase tem um remorso, mas ele aprendeu o quê? Essas ardências da consciência a gente apaga ou compensa com as ardências do corpo. Se você não entendeu o que são essas ardências do corpo, é porque não está na idade ainda de você saber o que é isso. Mas o que eu sei é que você vai ficar indignado com esse protagonista, com o Fio Jasmin. Olha, eu não te culpo, eu não vou falar mal de você porque eu te entendo. Porque a primeira vez que eu li esse livro, eu fiquei com... Gente, eu confesso que eu tenho essa imaturidade. Eu pego ranço de personagem. E eu fiquei com um ranço gigantesco em relação ao Fio Jasmin. Mas aí eu ficava pensando, mas a Conceição Evaristo, que está sempre do lado das causas feministas, que está sempre valorizando a condição feminina, e ela me coloca como protagonista um cara que é um machista, quer dizer, fruto de uma educação machista, que é um mulherengo. Eu não conseguia aceitar esse livro, né? E ainda mais ele aparece em lista de vestibulares tão importantes. Foi conversar com minhas amigas feministas e eu fiquei abismado, fiquei que nem um pinto, chocado, quando vi que elas gostaram do livro, elas apoiaram e me ensinaram umas coisas super interessantes que me fizeram reler o livro e passar até gostar da perspectiva que é apresentada aqui na narrativa e tirar o ranço, um pouquinho do ranço do Fio Jasmin e até gostar dele. Bom, gostar acho que é um pouco de exagero, desculpa. Tá. Então veja, o Fio Jasmin é uma personagem interessante de se analisar. Talvez seja aquele caso de personagem que é interessante da gente ler, mas a gente tem uma ojeriza, um bloqueio de conviver com essa figura. Mas, olha só, o Fio Jasmin, ele é um mulherengo. Quer dizer, ser mulherengo é ter uma compulsão por conquistar mulheres, uma compulsão por colecionar conquistas, uma compulsão por coleção de mulheres. Muito bem. É o que nos diz a psicanálise. Toda compulsão, na verdade, é uma forma de tapar um buraco.
Geralmente um buraco aconteceu lá na infância, então esse buraco precisa ser tapado e essa pessoa que, como não resolveu este problema que provocou esse buraco, ela vai compensar por meio de uma compulsão. Mas que buraco é esse? Olha, quando o Fio Jasmim era criança, ele estava na escola, então sua professora contou a história da Cinderela. Lembra a história do príncipe encantado, do sapatinho de cristal? E aí tinha que procurar quem era a princesa com quem... Olha, quem era a mulher com quem ele dançou naquele baile. E ele escolheu, não, eu quero me casar com esta mulher. Então ele ia descobrir como? Por meio do sapatinho. Bom, você lembra dessa história? Muito bem. A criançada adorou essa história e aí vão ensiná-la. E o Fio Jasmim queria muito fazer o papel do príncipe encantado, só que a professora não deixou. Por quê? Porque ele era negro. Quem ela escolheu? Um menino loiro. Isso traumatizou esta criança. E ele não conseguiu resolver esse problema na infância. Veja, eu tenho um buraco, né, e ele vai ser compensado por uma compulsão, por uma ação repetitiva e exagerada. Veja, eu não pude ser um príncipe encantado na minha infância, lá na minha escolinha, então agora eu quero ser o príncipe encantado do maior número de mulheres possível. No fundo, você está percebendo que ele está tentando resolver um problema que é o racismo, mas olha a questão da compulsão como ela é uma coisa errada, descompensada. Quer dizer, eu vou tapar um erro, que foi o racismo, esse buraco vai ser tapado por um outro erro, que é o quê? Que é o machismo. Então tá vendo como o Fio Jasmim é uma personagem complexa, ele tem várias facetas, ele tem um lado que é bonzinho, mas também tem um lado que é machista, que é um lado conquistador de mulheres, mulherengo. Quer dizer, ele é uma personagem que, eu gosto de falar essa palavra, né? Ele é multifacetado. Mas nesse livro surgiu uma outra palavra que está muito na moda, é dizer que o Fio Jasmim, assim como a narrativa desse livro, o Fio Jasmim ele é caleidoscópico. Caleidoscópico vem de caleidoscópio. Você sabe o que é isso, né? Um objeto que produz uma imagem que é fruto de um reflexo dessa mesma imagem. Eu lembro, por exemplo, no meu fundamental, na minha época se falava primário, né? Então no meu ensino primário, a minha professora de educação artística, ela nos ensinou a fazer um caleidoscópio. Você pegava 3 réguas, colava essas 3 réguas montando um prisma, envolvia com papel alumínio, né, na lateral desse prisma e também nas pontas, fazia um buraquinho, jogava antes, né, um monte, sei lá, de confete, papel colorido e via a imagem que era fruto desse reflexo das 3 reguinhas envolvidas com papel alumínio. Ficava uma imagem lindíssima. Começa aqui. Olha que coisa linda. Ai, deu uma saudade da infância, que a gente não tinha preocupação com vestibular, com Enem, com prova. Voltemos à história. Bom, como eu falei, tanto o Fio Jasmim quanto o livro são caleidoscópicos, né? Então o lado caleidoscópico do Fio Jasmim você já percebeu, mas e o lado caleidoscópico do livro? Bom, aqui nós temos 16 capítulos que vão falar das 8 ou 9, é que eu sou de humanas, tenho dificuldade para contar, mas as 8 ou 9 conquistas que o Fio Jasmim faz no decorrer de sua vida. Então a narrativa ela vai ser compartilhada com cada uma destas mulheres. Então nós temos a experiência de vida dessas mulheres. Então você tem diferentes facetas, aí o lado caleidoscópico da narrativa. Me entendeu? Não temos uma só história, mas temos várias histórias. E até mesmo dentro de uma história, você tem 2 perspectivas diferentes. Estou lembrando um momento em que se fala o seguinte, em que uns dizem que uma personagem se defendeu de uma tentativa de estupro, né, dando um golpe certeiro no sujeito safado. Né? Só que a narração também traz o que o povo conta de forma exagerada. Não, ela pisoteou em cima dos suítos do cara. Veja, 2 narrativas dentro da mesma historinha. Isso é o lado caleidoscópico. Isso me lembra uma coisa, é muito comum isso em humanas, né? Você ter, diferente de exatas, né? Você tem que responder desta forma. Em humanas, você tem o quê? Você pode ter 2 respostas diferentes para falar sobre o mesmo objeto e as 2 estão corretas, desde que você tenha uma boa argumentação, uma boa justificação.
E o que... Boa justificativa. E o que acontece aqui? Nós temos também a possibilidade de falar, eu estou falando de caleidoscópico, mas eu também posso falar em polifonia. Veja, polifonia quer dizer várias vozes. Então esse livro é a soma de diferentes vozes, dos testemunhos das diferentes mulheres que conviveram com o fio jasmim. Mas antes que se gere uma confusão, presta atenção. Não é que você vai ter um capítulo, é fulana quem vai falar. Outro capítulo é cicrana quem vai falar. Outro capítulo é beltrano. Não, não. Quem conta é essa mesma narradora que eu contei, que eu apresentei para vocês lá no comecinho desse vídeo. Essa narradora, ela que vai ser também o fio, vai conduzir essa história baseando-se no quê? No que ela ouviu de 2 ou 3 personagens que também tiveram contato com outras personagens. Então você vai ter bem a polifonia. O meu discurso é a soma do discurso de outros. Então tem um discurso só que vai ser a soma dos discursos que este enunciador teve no decorrer dessa sua experiência narrativa. Mas, qualquer que seja a sua análise, é caleidoscópico, é polifônico, bom, qualquer que seja essa análise, você vai perceber uma coisa super interessante. Isso significa que o protagonismo deste livro vai ser compartilhado. Porque você tem, sim, o protagonista é o fio jasmim, também. Porque, na verdade, nós também temos o protagonismo de cada uma dessas mulheres. Na verdade, a história vai dar uma super atenção à vida de cada uma dessas mulheres que tiveram contato com o fio jasmim e principalmente vai falar do quê? Do impacto que o fio jasmim vai produzir na vida de cada uma dessas mulheres. Então, você poderia até dizer, nossa, é um livro que fala de um mulherengo. Mais do que isso, o mais importante não é o fio jasmim, é falar, a história é contada praticamente sobre a perspectiva de cada uma dessas mulheres. Então, o foco é feminino. Aliás, isso me faz lembrar uma coisa que é muito comum na literatura de Conceição Evaristo. A sua literatura, ela dá muita atenção à experiência dos afrodescendentes aqui no Brasil. E principalmente das afrodescendentes. Mas ela vai falar de afrodescendentes sem estereotipar. Porque é muito comum na nossa sociedade, que acontece principalmente na nossa cultura, na nossa literatura, na nossa música, ao se falar do negro, só se lembrar do negro como pobre, do negro como marginalizado, muitas vezes até bandido. Veja, não é que a Conceição Evaristo não fale disso, então ela idealiza os afro. Não. Ela fala disso também, mas ela faz questão de lembrar que existem outras facetas a serem consideradas na vida dos afrodescendentes. Aliás, essa faceta marginalizada, eu não me lembro dela aparecer aqui no livro. Não que a Conceição Evaristo ignore. Veja, se tem uma personagem que é negra, né, de uma família negra, e é a única que tem propriedade, e ela destaca isso, é a única, ela mostra que tem noção que a maioria, o que é normal é que você tenha o negro sem propriedades, tá? Aliás, a abordagem que ela faz das mulheres aqui é tão multifacetada que ela não se concentra apenas nas negras. Há também brancas. Por exemplo, uma delas é ruiva. Enfim, este livro vai se dedicar a falar da coletividade feminina. Aquilo que no final do livro a gente vai conhecer como confraria, ou que você pode associar à ideia de sororidade. Você vai se lembrar que sororidade, soror, quer dizer irmã, né? Então, sororidade é essa ideia da união das mulheres, essas mulheres com essa consciência de que unidas elas podem ter muito mais força para lutar e combater desigualdades ou problemas provocados pelo machismo, pelo poder que os homens têm em nossa sociedade. A outra coisa que é interessante em Conceição Evaristo, na literatura de Conceição Evaristo, que aparece aqui nesse livro, é a ideia, é um conceito, é uma palavra que ela inventou, né? Então a sua narrativa, ao falar sobre a vida das mulheres, ela vai se basear em escrevivências. Veja, ela criou essa palavra juntando a palavra escrever com a palavra vivência. Então ela vai escrever sobre vivências. Veja, vivência não é simplesmente vida, não é sobre aquilo que você viveu. Vivenciar é uma experiência, quer dizer, você viveu algo com muito significado, com muita carga, principalmente afetiva. Então ela vai escrever sobre vivências, as
escrevivências. E olha que interessante, essas vivências não são só as dela, Conceição Evaristo, mas também são vivências com mulheres com quem ela conviveu, com amigas, alguma história que ela ouviu, alguma história que ela ouviu que foi vivida por um amigo, ou que uma amiga ouviu de alguém, leituras que ela faz sobre a condição feminina, ou seja, essas escrevivências são fruto de vivências com as quais a Conceição Evaristo teve contato, próprio em primeiro grau, ou segundo, ou terceiro, ou quarto grau, da condição feminina. Então, na verdade, são vivências da condição feminina. Não é à toa que é o momento em que a nossa narradora fala que ela parece reconhecer esse fio Jasmim. Ele me lembra, não sei se é meu pai, se é meu irmão, algum ex meu, algum vizinho. Quer dizer, as experiências que ela vai colocar, que essas mulheres têm com o fio Jasmim, são experiências, na verdade são vivências típicas da condição feminina que a Conceição Evaristo vai captando e produzindo, repito, em escrevivências. O que significa que o fio Jasmim é um homem como tantos outros que a gente encontra por aí. E essas mulheres com quem ele teve contato são mulheres como tantas outras que existem por aí. Mas quem são essas mulheres, professor? Veja, a primeira delas é Neide Paranhos da Silva. Eu acho interessante que a Conceição Evaristo ela entende muito bem o papel da linguagem literária. Como é que funciona a linguagem literária? Ela desestabiliza a linguagem cotidiana, porque a linguagem do cotidiano é uma linguagem que não chama atenção, ela é padronizada, ela é normalzinha. Então o que a Conceição faz? Ela trabalha com elementos do cotidiano, ela usa uma linguagem simples, ela usa fatos do dia a dia, só que ela desestabiliza, ela torna esses fatos diferentes. Então, aquilo que parece tão comum, ela consegue enxergar uma poeticidade. Ela consegue desestabilizar aquilo que, na verdade, deveria ser muito comum. Nossa, professor, por que você está falando isso tudo? Porque, olha só, os sobrenomes dessa personagem. Silva. Silva é um sobrenome muito comum no Brasil. O que indica o quê? Que essa personagem está integrada à gente do povo, ao povo brasileiro. Este é o sobrenome, essa ideia indicada pelo sobrenome Silva. Só que Paranhos é o sobrenome dos donos, dos ancestrais dela. Veja, então ela é descendente de escravizados. E aqui eu tenho uma ideia de tomada de poder. Veja, esses escravizados que pertenceram à família escravista, né, uma família escravagista, os Paranhos, veja, agora que eles se tornaram independentes, eles tomaram posse, agora é nosso, tomaram posse do sobrenome. Então eles fazem questão de mostrar esse sobrenome Paranhos. Então é uma tomada de posse, é uma conquista de território. E veja, como eu já havia anunciado lá para trás, essa família ela é proprietária, são negros, são afrodescendentes que têm propriedades. Mas, veja, eles são os únicos proprietários daquela cidade em que eles se encontram, o que significa o quê? A exceção que comprova a regra. Se eles são os únicos, então fica claro o quê? Fica nas entrelinhas, na verdade, uma crítica social, porque só eles conseguiram. E a maior parte dos afrodescendentes tem uma dificuldade em ser proprietários, em ter posses. Então isso reforça uma coisa que é comum na literatura da Conceição Evaristo. Lembra que a gente já falou sobre isso? Ela aborda a realidade dos afrodescendentes sem estereotipar, mas também sem idealizar. Lembra o que significa idealizar? Uma coisa que a gente aprendeu lá no romantismo. Idealizar é você querer falar das coisas não como elas realmente são, e sim como eu gostaria que elas fossem. Ou seja, não venha com essa conversinha de que, nossa, esses caras são negros, que têm posses, que têm propriedades. Então tá vendo como não existe racismo no Brasil? Eles, olha a meritocracia sendo questionada, eles conquistaram. Veja bem, se eles são os únicos na sociedade a ter essa condição privilegiada, é porque eles são a exceção que comprova a regra. Agora, uma coisa interessante que também deve ser destacada é o seguinte, a nossa Conceição Evaristo ela vai falar da realidade dos afrodescendentes de uma forma multifacetada, sem estereótipos. E nesse resgate da realidade dos afrodescendentes vai ter um papel super especial as mulheres mais velhas. Isso é muito comum na literatura, né? Você tem um mais velho como depositário de cultura. Então, as avós, como você vai perceber aqui nessa narrativa,
As avós, veja, elas têm toda uma herança, né, da cultura, da tradição afro-brasileira, e elas representam uma posição de destaque, uma posição de respeito. O que elas dizem, ou vou falar sofisticado agora, o que elas vaticinam é respeitado pelo resto da família. É o caso aqui, nesta narrativa, da avó da Neide, acho que é Ismênia o nome dela. Veja, ela vai ser a única que vai apoiar as decisões da neta. Mas que decisões são essas? Veja, Neide mora numa cidade, olha que interessante o nome dessa cidade, Vale dos Laranjais. Por aí você já percebe qual é o grande produto aqui, a laranja. Então, há um momento, na época de colheita, em que essa cidade se dedica a uma grande festança e, engraçado, nessa grande festança eles distribuem para os visitantes vários produtos que vêm da laranja. E cabe às mocinhas de cada uma das famílias de Vale dos Laranjais receber esses visitantes com esses mimos feitos da laranja. Agora, como Neide é diferente, né? Enquanto todo mundo festeja, adora participar, as meninas adoram serem escolhidas. Ai, agora eu vou distribuir mimos para os visitantes. A Neide não, ela queria ficar, aquela moça quer ficar muito na dela. Tanto que, olha que engraçado, ela poderia continuar os seus estudos, só que para continuar os seus estudos ela tinha que se deslocar para uma outra cidade. Ela não, ela quer ficar na dela, ficar no cantinho dela. E prova esse seu jeito dissonante o seguinte: enquanto todo mundo festeja, a laranja na época da colheita, ela nem gosta da laranja, do gosto da laranja dessa época. Ela prefere degustar a laranja na época do entre-safra, em que ela não está assim tão exuberante. Mas, como esse ano ela foi escolhida para representar a família dela nesse evento, ela... Ai, que saco. Vou lá cumprir a minha parte nesse festival. E adivinha quem ela acaba recebendo? Adivinha quem acaba chegando ali no Vale dos Laranjais? Justamente o Fio Jasmin, acompanhado de outros 2 maquinistas mais velhos. Fio Jasmin, acho que nessa época estava com 20 aninhos, um jovem, né? E esses 2 maquinistas funcionam como mentores, como mestres, quer dizer, mestres mais ou menos. É o seguinte, eles ensinam muita coisa para o Fio Jasmin, mas eles ficam super encantados e se deliciam com as histórias que o Fio Jasmin conta, né? Porque eles admiram a lábia do Fio Jasmin, né? A maneira como ele conquista mulheres. Eles se deliciam com as histórias que ele vai contando das conquistas amorosas. E quando Fio Jasmin é recebido com toda a afetividade, com toda a atenção pela Neide, ele se encanta de primeira com os pezinhos dela em sandálias, né, que deixavam os pezinhos à solta. Calma, não está acontecendo nada aqui relacionado a PEC do pezinho. Na verdade, o que está acontecendo aqui é uma intertextualidade associada a uma intratextualidade. Intertextualidade, lembra? Intertextualidade é uma relação que um texto estabelece com outro texto. Aqui eu tenho uma relação com o conto Cinderela, né? Com um conto de fadas, o Cinderela. Porque, veja, o príncipe encantado, ele fica apaixonado, ele encontra a mulher da sua vida por meio do pezinho. E aí o Fio Jasmin, quando olha para o pezinho da Neide, ele se sente, então, esse príncipe encantado. Ele fica encantado, apaixonado pelo pezinho dela. E intratextualidade, a relação que o texto estabelece para dentro dele mesmo. Geralmente isso é para narrativa. É um trecho, um capítulo de um romance, fazendo uma referência a um outro capítulo dentro do mesmo romance. Então veja, nesse instante é que o Fio Jasmin se lembra, né, de uma certa forma ele se lembra, consciente ou inconscientemente, daquele momento em que ele foi lá na infância, lembra? Impedido de ser o príncipe encantado. Agora, quando ele se encanta com o pezinho dela, e como ele é bem recebido pela cidade, como se fosse realmente um príncipe, agora sim ele vai assumir o papel, finalmente. Eu serei o príncipe encantado. Então ele fica muito feliz em ser finalmente o príncipe negro daquela princesa negra. O problema é que depois desse encontro, depois desse relacionamento maravilhoso, os 2 foram muito felizes juntos, nesse breve instante que eles ficaram nessa cidade. Fio Jasmin vai embora.
para não aparecer mais. Sabe aquele caso do cara que foi comprar cigarro e não voltou mais? É o Fio Jasmim. E o pior é que ele deixou a Neide grávida. Isso para a família foi um motivo de vergonha. Nossa, e justamente a menina que não era namoradeira, a menina que não dava preocupação para ninguém, porque nem queria sair de casa, não era essa de saideira para lá, para lá, não. Então ela, como já disse, tão na boa, e justo ela ficou grávida e solteira. Mas o interessante é que ela quis muito esse filho. Ela desejou demais ser mãe de uma criança, que é filha de Fio Jasmim. Então ela assumiu isso, eu quero este menino. A única que realmente apoiou e que a entendeu foi justamente a vovó Isnênia. Então aqui você tem uma criança, veja, a Neide, ela não está nem preocupada mais com o Fio Jasmim, ela faz questão de ter esse filho, que vai ser o primogênito do Jasmim. Então, além de você ter aqui o primogênito do Fio Jasmim, o que mais acontece que você precisa lembrar? Aqui você tem um caso que é muito comum na narrativa, que revela uma coisa que é também muito comum na nossa sociedade. Você tem uma mulher que assume, eu quero muito essa criança. Isso em paralelo com o quê? Com um pai que não assume. Então você tem o abandono paternal. O Fio Jasmim revela uma coisa que é muito comum e algumas personagens também elas vão ser fruto disso, não é o caso de Neide, mas um abandono paternal. Então tem muito pai que larga o filho, mas mãe não larga. Se bem que tem uma hora, a mãe da Tina fala isso, o pior tipo de mulher é aquela que abandona. Veja, a mãe da Tina ela apoia toda mulher, menos aquela que abandona o filho. Se ela fala isso, é porque existe essa que ela considera uma aberração. Existe esse tipo de mulher que abandona filho, mas o que é padrão neste livro, o que revela um padrão na nossa sociedade, é o abandono paternal. A segunda conquista é Angelina Devaneia da Cruz, de 33 anos, da cidade Alma das Flores. E mais uma vez eu fico encantado com a poeticidade dos nomes, a simbologia dos nomes. Veja, Alma das Flores é o nome da cidade. Flor está sempre ligada à feminilidade, que é beleza, que é fragilidade, né? Só que, mais do que flor, eu tenho alma das flores. Você pode até pensar, será que é o perfume, a alma das flores, o espírito das flores, né? Então perfume alguns chamam de espírito, né? Será que é a alma das flores? Mas eu também penso que a alma como algo ligado a espiritual. Eu estou falando da mulher, de sua fragilidade, sua beleza, mas não estou focando no aspecto carnal, e sim no aspecto do espírito, da alma. O que tem tudo a ver com esta narrativa aqui da Angelina. Porque veja, olha o nome dela, Angelina, vem de anjo. E o anjo está ligado ao quê? O mundo espiritual, o mundo da alma, e não o mundo carnal, o mundo terreno, o mundo da vida. É o extra-vida. Já já você vai entender onde eu estou querendo chegar. E veja o sobrenome dela, Devaneia, que vem de devaneio, de sonho. Sonho, veja, essa personagem tem um sonho até que Nossa Senhora vai além da realidade, um sonho exagerado. Mas veja, um sonho que vai além da realidade pode até lembrar, de novo, aquilo que não é do mundo terreno, está mais ligado ao espiritual, o extra-vida. Não é à toa que o outro sobrenome dela é da Cruz, crucificação de Cristo. Momento em que ele se desconecta do plano terreno, está em direção, de novo, ao espiritual. E olha a idade dela, né? 33 anos, a idade com a qual Cristo foi crucificado. Olha como está tudo conectado aqui. Mas quem é essa Angelina? De uma certa forma, a gente pode dizer que ela é uma vitoriosa. Por quê, professor? Porque, veja, ela conseguiu, por meio de uma ajuda, né, trabalhar num hospital. E a partir daí, ela começa a sua ascensão social. No hospital, ela ganha uma melhor educação. Por meio dessa melhor educação, ela vai fazer o quê? Ela vai melhorar os seus estudos, completa o seu fundamental, completa o médio, faz faculdade, se forma em enfermagem. Então, ela representa aquelas pessoas que, graças aos estudos, ela vai o quê? Ela vai conseguir a sua ascensão social. A ascensão social por meio dos estudos. E o interessante é que isso vai fazer com que ela sirva de inspiração a outras pessoas, inclusive a sua irmãzinha, sétimazinha, que tem na irmã uma inspiração, subir na vida graças ao estudo. Mas veja, a gente tinha falado de devaneio, o sobrenome dela é Devaneia, então sonho exagerado.
Será o sonho de subir na vida esse exagero, essa desconexão com a realidade? Não, não é. O sonho dela é ter um noivo, é o casamento. Então, nossa, ela sonha com isso de uma forma exagerada, mirabolante, um devaneio. Porque, veja, ela já tem tudo planejado, esse casamento, já tem as madrinhas, tá tudo escolhido, né? Já tem planejado o casamento, o vestido. Só falta um noivo. Eu falei, ela já tinha escolhido as madrinhas, então elas já estão esperando, não só elas, a cidade inteira está nessa expectativa. Cadê o noivo? Quando é que chega o noivo de Angelina? Quando é que chega o noivo? Então tem essa expectativa compartilhada por toda a cidade, veja, parece um delírio coletivo. E é interessante o quê? Quando o Fio Jasmim desembarca nesta cidade, e olha que interessante, estava acontecendo, era uma sexta-feira, ou era sábado, sábado de Aleluia, que era a malhação do Judas. Olha que interessante, justamente quando se comemora, quando se lembra, comemora não, quando se lembra o sofrimento de Cristo, olha aí, da cruz, 33 anos, então depois da sexta-feira santa você tem o sábado de Aleluia, quando estão malhando o Judas, então as crianças ali se divertindo em malhar o Judas, aí uma criancinha, ela olha pro Fio Jasmim chegando, e veja, como isso já fazia parte do imaginário, do sonho da cidade inteira, o menino vai na direção do Fio Jasmim e pergunta o quê? É você o noivo? O Fio Jasmim pensa no quê? Bom, ele é noivo da Pérola Maria. Ele diz, sim, sou eu o noivo. Ele acha engraçado isso, sim, sou eu o noivo. Que pergunta mais despropositada? Mal sabia ele o porquê dessa pergunta, Então, olha, mas bastou ele falar, sim, sou eu. Pronto, isso se espalhou pela cidade. Chegou o noivo da Angelina. E aí, quando o Fio Jasmim ficou sabendo da verdade, o que acontece? Agora já é tarde demais. Na verdade, os irresponsáveis, não é só ele, mas os irresponsáveis, os amigos dele, os mentores, os mestres mais velhos que deviam ser exemplos, falaram, não, embarca nessa fantasia e faça o papel de noivo. E ele embarca, Então ele conquista, tem esses momentos amorosos com a Angelina, diz agora, olha, eu estou trabalhando vocês viram que eu sou maquinista, trabalho nessa empresa ferroviária, então eu tenho que sair, resolvo o negócio da documentação, veja, ele já acertou tudo do noivado com a família da menina, resolvo esse negócio de documentação lá na minha cidade. Quando eu voltar, acerto tudo. E não voltou mais. O resultado disso é que a Angelina ficou tão triste, não triste pelo fato de você ter um sujeito que foi, sei lá, comprar cigarro e não voltou mais. Não é isso. Essa coisa, nem triste pela coisa da espera, Será que ele vem? Será que ele não vem? Então não é isso. O que a deixou triste é que ela foi enganada. Esse tempo todo eu fui iludida. Então ela foi ficando cada vez mais triste, que nem a mãe dela. Que veja, a mãe dela teve uma tristeza que acabou desistindo de viver. Então a Angelina ficou tão triste, mas tão triste, mas tão triste, que deu fim à própria vida. Então olha uma consequência negativa da irresponsabilidade desse caráter mulherengo do Fio Jasmim. E sabe o que é pior? Quando ele ficou sabendo disso, quando ele finalmente, muitos anos depois, ele recebeu a notícia de que ela havia se matado de tristeza, o que acontece? Ele teve um leve remorso, mas depois ele e seus amigos, os mentores, os mais velhos, que deviam pôr o cara no juízo, eles reforçam o preconceito, o machismo da sociedade. Mas ela era aluada mesmo, quer dizer, ela era meio desequilibrada da cabeça, quer dizer, colocam a culpa na vítima. A terceira conquista de Fio Jasmim é Aurora Correia Liberto, que é do vilarejo do quê? Acho que como é o nome dela? Vila Azul. Eu acho que esse azul é referência a uma flor, de novo a flor, que é muito comum na África, faz lembrar a questão, parece que é uma tulipa azul, alguma coisa assim, não lembro agora exatamente, mas sempre essa referência, ou água ou a flor. Agora olha que interessante, onde está a água, professor? Essa Aurora, ela tinha um costume desde a infância, que era o quê? Ela gostava de tomar banho no rio pelada. E veja, uma menina tomando banho pelada e não havia jeito de tirar esse costume dela. Ela já foi colocada de castigo, já apanhou várias vezes, mas teve uma hora que a família desistiu. Deixa, não adianta, é doida da cabeça. Dizem que ela era sem juízo porque ela tinha moleira solta, não tinha se fechado. Então isso é um símbolo da falta de juízo. Então ela se acostumou. Na cidadezinha, todo dia ela tomava banho no riozinho
pelada. E olha que engraçado, né? Ela vai crescendo, vai se tornando mocinha, vai se tornando mulher, e o fato dela estar pelada, isso atrai a atenção de homens. E aqui entra uma coisa que é muito comum na Conceição Evaristo, esse aspecto inusitado, esse aspecto mágico da narrativa, do sair do comum. Então você tem todo dia ela tomando banho, lá no rio, pelada, e os homens ficam lá na margem, vendo de longe, e eles ficam excitados. Você imagina eles lá, né? Eles não fazem nada com ela, só de longe eles precisam, como é que eu digo, de maneira a não ofender ou chocar pessoas mais sensíveis. Então eles se excitam de uma forma solitária, se é que você me entende. E aí o que acontece? Então eles ficam se excitando, olha a simbologia, solitariamente eles jorram, né, o fruto do prazer deles, tudo ali nas águas do rio. Então tem uma coisa muito simbólica, ela parece representar esse princípio feminino da sedução, do erotismo ligado às águas, e eles jorrando isso nessa mesma água em que ela se banha. E mais interessante que não são só homens, as mulheres, algumas mulheres também acompanham esse ritual diário, e enquanto os homens são exagerados, com jorranos, elas discretamente ficam manipulando, né, os fluidos delas, né, para também se deliciar diante desta cena. Então ela é o foco produtor de prazer. Gente, um passarinho aqui, historiador, acabou de me dizer, nossa, isso é um mito de Vênus. Sim, faz sentido, mas também está ligado a alguma coisa da cultura dos orixás, mas tem alguma coisa simbólica, mágica nisso. Agora, o que eu queria destacar para você é o seguinte, veja, numa sociedade como a brasileira, essa menina está correndo um risco danado de ser estuprada, de ser violentada, de ser abusada. Mais uma vez, a herança ancestral. Uma avó dela, uma ancestral, não sei se era avó ou tia, mas sempre essa coisa da ancestralidade, ensinou, se algum homem vier sem vergonha para cima de você, e ela ensinou um golpe certeiro para afastar. E não é que aconteceu isso? Um sujeito resolveu ultrapassar o sinal vermelho. E ela, de uma forma, como ela já foi instruída, o que ela fez? Ela deixou o cara se aproximar, ela sabia que ele ia fazer bobagem e deu aquele golpe certeiro no sujeito que, como é que a Conceição fala? Quebrou a verga do sujeito. Então, imagina, o cara quebrou teve os seus possuídos quebrados, e aí o que se fala? Então aquilo ficou pingando sangue, ficou cheirando a podre. Então ele caiu na desgraça, porque nenhuma mulher quis mais ter contato com ele, nem mesmo as prostitutas. Agora olha que engraçada a polifonia do texto. A Conceição me lembra que, olha, foi um golpe só que ela deu. Mas tem gente que exagerada que diz o quê? Não, porque ela se aproveitou do cara, quer dizer, se aproveitou da distração dele e foi pra cima dele e pisoteou os possuídos dele. Exagero, diz a Conceição Evaristo. Agora, tudo isso o Fio Jasmin fica sabendo, ele entra na cidade e contam tudo isso, onde ele se hospeda, mas ele fica atraído por essa mulher e quer saber quem é, pelo menos deixa eu ver. Tanto que ele vai, a primeira vez que ele chega lá no Rio, ela já tinha acabado de tomar banho, o ritual já acabou, né? E ela vai embora. Mas ele vai então no dia seguinte, chega antes, não é? Dos homens, e aí ela chega, tira a roupa, toma banho e vê o Fio Jasmin e o chama. E ele entra nas águas e os dois têm uma manhã e boa parte da tarde se entregando aos prazeres carnais, e os homens também vendo isso. Então eles passam um tempão enorme. E sabe o que é interessante? Quando ela está lá tocando o Fio Jasmin, ela percebe que ele também tem a moleira solta. Quer dizer, ele é tão sem juízo quanto ela. Então você tem, olha a questão do sem juízo. Os dois são felizes ali nas águas do rio. Aí no dia seguinte ele volta, só que eles já têm o horário marcado para o trem partir. Eles estavam inaugurando uma linha. Então, veja, eles estão reconquistando um público, na verdade é uma reinauguração. Então, veja, pontualidade seria uma coisa para manter a responsabilidade e reconquistar a clientela, né, público, clientela, falei a palavra errada. Mas aí o Fio Jasmin se entregou tanto a essa mulher no outro dia que perdeu o horário. Então foi uma irresponsabilidade. Nossa, ele levou tanta bronca. Engraçado, no serviço os dois maquinistas sabem colocar o sujeito na linha. Ele levou tanta bronca, o trem partiu com um dia de atraso e o Fio Jasmin ficou com um remorso danado. Mas a consequência disso, né, o quê?
essa mocinha ela se abre, a Aurora ela se abre também, vez por outra um ou outro homem, mas constantemente, tipo 1 ou 2 vezes por ano, ela se encontra com o Fio Jasmim e tem essa retomada dos seus prazeres. A quarta conquista, bom, creio eu que seja a quarta. Como eu sou de humanas, não sei contar, então pode ser que eu já tenha perdido a contagem. Mas vamos lá, se eu perdi, me desculpe, vocês acompanhem e me corrijam aqui, deixando um comentário aqui embaixo, nesse vídeo. Então, a quarta conquista é Antonieta Veritas da Silva, da cidade de Remanso Velho. Olha que interessante, o nome dela é Veritas. Veritas está ligado à ideia de verdade. Veritas é verdade em latim. E a cidade dela é Remanso. Remanso é aquela parte do rio, aquela curva que o rio faz, né? E que ele acaba produzindo uma região de água. Veja, o rio vai correndo, mas tem uma parte que faz uma curva e a água fica lá parada. Então esse remanso representa uma água parada, tranquila, diferente daquela correnteza, que é também uma metáfora de sossego, tranquilidade. E era o que a Antonieta queria, né? Ela queria uma vida tranquila, ela já tinha filhos, já teve experiências que provavelmente não foram boas, então ela queria um homem que fosse o seu remanso, a tranquilidade para o resto da sua vida, para a sua velhice, Remanso Velho. Também esqueci de falar o seguinte, então ela esperava um homem, né, para ser o seu remanso, para ser sua tranquilidade. Porque tudo mais ela não precisava, porque ela tinha uma excelente condição financeira, a ponto de ela se relacionar com um homem que ela quisesse. Tá? E ninguém que acha engraçado. Como ela tem dinheiro, então as pessoas respeitam. Se é mulher rica, se é engraçado, se é pobre, a rica, né? Então ela tem essa condição. Mas o que interessa é o seguinte, quando o Fio Jasmim chega nessa cidade, contam toda a história. Ela é uma mulher independente, ela é livre, ela é namoradeira. Engraçado que aqui é chamada de namoradeira. Ela é livre, independente, ela escolhe o homem com quem ela quer ficar. Isso atrai a curiosidade de Jasmim, né? E sabe o que eu acho engraçado? Ele vai, do nada, ele vai até a casa dela para conhecer. Ela abre a porta, pois não. Mas o engraçado, o Fio Jasmim fica tão impressionado que ele fica embasbacado e não sabe o que falar para ela. Então, ficou bobão. Né? E ele só vai conseguir acertar essa sua situação no dia seguinte, na outra visita que ele faz a Veritas da Silva. Então no outro dia ele já está mais desinibido, então os dois estão lá batendo papo, ele começa a falar dos seus projetos. Ele diz, eu quero uma mulher que seja um remanso, uma tranquilidade para a minha vida, uma mulher com quem eu possa ter muitos filhos. E olha que engraçado, por um lado, ele está falando a verdade, mas ele está falando da Pérola Maria. Só que a Antonieta pensou, nossa, posso ser esta mulher. O problema, veja, ela queria sim um homem como o Fio Jasmim, um homem bonito, né? E ela tem também esse projeto comum, um remanso, uma vida tranquila. O problema é que ela não quer mais ter filhos. Ainda assim, os dois se entregam àqueles momentos felizes, que você sabe quais são. E depois, pra variar, o Fio Jasmim vai embora e não volta mais. De novo, aquele caso do quê? Foi comprar cigarro e não voltou mais. Mas o que acontece? A Antonieta, cheia da grana, o que ela faz? Descobre onde mora o Fio Jasmim, vai até a cidade dele, compra uma propriedade, uma casa em Chegada Feliz. Essa casa tem um lindo jardim que tem jasmim. E ela, não falei que ela tinha filhos? Agora ela tem um novo filho, um caçulinha, que ela chama de Jasminzinho. Ou seja, ela engravidou do Fio Jasmim. E mais uma vez, uma paternidade não assumida, um pai que some, uma paternidade abandonada. Mas não é uma maternidade abandonada, ela cuida com muito amor desta lembrança que ela tem de Fio Jasmim. A quinta conquista é Dolores dos Santos, da cidade de Ardência Antiga. Bom, Dolores, você já sabe o que quer dizer. Dolores quer dizer dores. É uma mulher que tem um histórico marcado por muitas dores, muitos sofrimentos. E Ardência, você sabe o que significa, né? O interessante é que é uma ardência antiga, que já vem de muito tempo.
Veja, Dolores é uma outra mulher que tem uma excelente situação de vida, porque os seus ancestrais trabalharam com pedras, né, com mineração, né, e com pedras preciosas e ganharam muito dinheiro graças a esse tipo de atividade. Tanto que ela tinha uma loja de joias. Ela também era muito namoradeira. Veja, mulher que tem muito dinheiro, parece que o pessoal nem questiona, né? Fica só essa fama de namoradeira, mas ninguém apedreja ela. É engraçado, tô falando de pedras e apedrejar. Mas o que é interessante, só que ela tem um histórico cheio de dores. Que dores, professor? Veja, a mãe dela tinha um namoradinho e a mãe dela ficou grávida justamente da Dolores. Ficou grávida e aí o que acontece? O pai, né, o avô da Dolores, então o pai da mãe de Dolores, não aceitou isso. Então ele ficou tão indignado, como minha filha fica grávida, provavelmente porque o cara era pobre ou porque era algo fora do casamento, quer dizer, a minha filha ficou desonrada, então eu vou matar os dois. É aí, olha que interessante, né? Você tem uma estrutura patriarcal, um machismo nesse Brasil profundo tão forte em que um pai se vê no direito de matar a filha porque a menina não atendeu os ideais morais do pai, né? Então você tem essa coisa que era normalizada nessa sociedade. O pai, vou matar os dois. E aí o que acontece? A esposa, né, quer dizer, a mãe da Dolores, quer dizer, a avó de Dolores, que sempre foi uma mulher submissa, nessa hora ela, foi raro isso, se levantou contra. Ela, você não vai matar a minha filha, se você fizer isso você vai se arrepender, porque olha, sou eu quem te alimento, sou eu quem faço a sua comida, posso te envenenar. Aí o cara... Desde então, o que acontece? Olha as consequências. Ele não matou a filha, mas o estranho é que o namoradinho dela sumiu. Então fica suspeita de que ele mandou matar o menino. E a outra consequência, o que você tem? Ele sempre pedia para a esposa provar a comida que queria comer. E a outra consequência, ele passou a ignorar a menina, né, a filha, né, e depois a Dolores quando nasceu. Só que ela nasce, veja como é, eles eram ricos, a casa era grande, então ele ficava na zona dele, na área dele, e a menina ficava na área protegida pela mãe e pela avó. Então ela não teve contato com o avô. Então tem uma coisa que é muito comum no livro, né, que vocês vão perceber a partir de agora, que é essa questão da... Como eu tenho o tema da paternidade abandonada, e que marca deixa isso? Essa dor, olha como você tem um monte de dor na vida de Dolores, essa dor de você não ter um pai. Ela não tem nem um pai, nem uma presença ativa de um avô. Então essa ausência de uma figura masculina numa criança, isso provoca uma dor terrível. Mas é por causa disso tudo que a Dolores, por um lado, ela tem esse buraco afetivo e por outro, ela fica extremamente desconfiada dos homens. Por isso, quando o Fio Jasmim apareceu lá na loja, ela já ficou desconfiada, ela já levanta a guarda. O Fio Jasmim apareceu porque ele quer comprar uma joia. E o engraçado é que ele diz que quer comprar uma joia para a irmã dela. Um homem comprando joia para a irmã? Desde quando? Você já está desconfiado, né? Desde quando? A Dolores é muito esperta, ela desconfia. E ela vai insistindo, ela está tentando descobrir. Primeiro ela já fica encantada porque o Fio Jasmim é um cara muito bonito, encantador, conquistador, e aí ela já fica desconfiada, mas ela entra no jogo. Quero saber até onde vai isso. Então ele vai, o Fio Jasmim vai, mais de um dia ele fica indo lá e não consegue escolher que joia ele vai levar, né, para a irmã. Irmã, né? Tá. Aí tem uma hora que ele solta o nome da irmã, Pérola, e ele fica super chateado, porque ele não poderia ter soltado o nome da esposa ali naquela cena, o que revela o quê? Que ele sabe que está fazendo coisa errada, porque ele fala, o nome da minha esposa é um nome santo, ela é santa. Então ela não pode estar, o nome dela não pode aparecer no meio dessa safadeza que eu estou fazendo aqui, de tentar conquistar uma mulher. E a Dolores fica pensando, quem é essa? Quem é Pérola? Quem é Pérola? Quem é? Então ela fica desconfiada. Irmã. Bom, mas no final, o que acontece? Ele fica na dúvida, o que eu vou levar, que anel. Ele faz com que a Dolores experimente os anéis em cada dedo, ele fica tão encantado com a beleza, não sei se dos anéis, do dedo, né? Fica beijando cada um dos dedinhos. Isso vai conquistando até que uma hora ela baixa a guarda e os dois têm aquele momento. O pior é que ele não escolheu a joia, ele ficou em dúvida entre duas, uma de rubi, outra de safira. E aí o que ele faz? Para variar,
Fio Jasmim vai embora, né? Mas deixou um recado para Dolores, dizendo que, olha, já tinha escolhido a joia, né? E ele deixava um sinal, né? De 70% do valor da joia, só que não ia levar para a irmã, deixava para a Dolores de presente. E os outros 30% ele ia pagar onde? Como? Onde, quando e como, né? Ele dizia assim, ó, encontre-se comigo na cidade em que eu vou estar hospedado, na pensão de Nova Ardência. Olha que interessante, a gente está saindo de uma Ardência antiga, agora vá para Nova Ardência e lá a gente fecha o negócio. Quando eu falo fecha o negócio, é o quê? Para o Fio Jasmim vamos fechar essa transação, olha engraçada a palavra transação econômica, eu pago o que eu estou devendo, o restante dos 30%, né? Mas para a Dolores, a transação, melhor, o fechamento vai ser outro. Vamos fechar, eliminar este mistério. Quem é Pérola? Tanto que a Dolores estava pé da vida com o Fio Jasmim. Primeiro, porque a joia era dela, ela que estava vendendo. Como é que eu vou ganhar de presente uma coisa que já é minha? E, de novo, uma coisa que ela estava irritada é, quem é esta Pérola? Tanto que ela chega lá na cidade de Nova Ardência, os dois se encontram, né? Acontece o... Aí o que fica resolvido? Ela insiste, quem é Pérola, quem é Pérola, quem é Pérola? Ele não fala nada. Ele não conta a verdade, ele fala, não, é minha irmã, para mulher, é minha irmã. E aí o que fica combinado? Ela fica com a joia como uma lembrança dele. Só que no íntimo, ela já sabe, eu não preciso de lembrança dele, de uma joia, porque eu já tenho algo muito mais profundo. O que é? Ela está grávida do Fio Jasmim. E duas meninas, Rúbia, que lembra o rubi, né? E a outra vai se chamar Safira, que lembra Safira. Lembra as duas joias, duas pérolas que ele ficou na dúvida? Então vão ser justamente as duas meninas que, mais uma vez, você vai ter uma paternidade não assumida, um pai que abandona, ele não tem nem noção das meninas, porque ele some, né? Ela não tem mais contato com ele, mas ela fica encafifada, quem é essa pérola, até que ela recebe uma carta anônima, e nesta carta estava a foto do Fio Jasmim, e estava tudo escrito atrás da carta, Fio Jasmim, sua esposa Pérola e seus 6 filhos. É aí que ela é tomada de uma raiva gigantesca. Eu senti, eu sabia que tinha coisa aí. Fui enganada, esse homem me enganou. Então ela tem uma raiva gigantesca, ela quer vingança. E ela se prepara para essa vingança. Eu vou matar Fio Jasmim, eu vou matar essa esposa, essa mulher, a Pérola, né? E vou matar as crianças, eu vou me vingar. I will take my revenge. E ela realmente se preparou para esse plano. Ela arquitetou tudo, deixou tudo direitinho. Até que, na véspera, na noite anterior ao momento em que ela ia concluir os seus planos, o que ela faz? Ela já estava tudo arrumada, mala, pega a sua bolsa e tira a foto para dar uma última olhada. É aí que acontece uma coisa super interessante. Veja aqui, ó. Pérola Maria, cercada das crianças. Tinha uma expressão serena. Contemplou profundamente a foto e, no lugar de Pérola, outras mulheres apareciam. Vó Ermengarda, Mãe Maria da Cruz, a velha Clementina, tia do Sou Damião, Santina, a mulher que morava lá na entrada de Nova Ardência, Cleide do Vicente, uma antiga colega de escola. Quem mais ela vê? Ó? Joana, a mãe que cuidava das 4 meninas sozinhas, Laurinda, a que noivara aos 18 anos de Ovídio, noivo que nunca marcava a data do casamento, e outras. Cada um aparecia, ora com um rosto pleno de alegria, ora não só com o rosto, mas com o corpo debulhado em lágrimas, ora independentes de seus homens, ora puxadas pela mão por eles, ora brutalmente empurradas, ora deitadas, ora em pé, ora alisando as crias, ora as enforcando. Uma gama quer dizer uma grande quantidade, uma gama de mulheres, um universo feminino em ebulição, mesmo quando aparentemente estático. Então, o que aconteceu aqui? Dolores enxergou em Pérola Maria tantas outras mulheres. É aí que ela ganhou a consciência da condição feminina, digamos uma certa sororidade. Você pode até dizer, parece uma consciência de classe. Pode ser, pode entender dessa forma. O que seria isso? Ela percebeu que a Pérola era tão mulher quanto era Dolores.
Então o problema, ela teve essa solidariedade, essa consciência social. Veja, a Pérola é tão vítima quanto eu. Então, fazer alguma coisa contra a Pérola é atacar uma mulher como eu, é atacar todas as outras mulheres. Foi aí que ela desistiu do plano. Chorou, chorou, chorou o resto da noite, mas esta foi a sua libertação dessa dor. Apesar de ela continuar com essa dor de, sabe, as minhas filhas nunca vão conhecer quem é o pai, nunca vão ter uma imagem do pai delas. Mas ela se liberta desta dor. A sexta conquista é Dalva Amorato, da cidade de Águas Infindas. Interessante esses nomes. Dalva, alva, porque ela é branca, ela é ruiva, né? Amorato, porque ela está ligada ao amor em suas diversas manifestações, inclusive as exclusivamente carnais. E veja que ela é de uma cidade chamada Águas Infindas, infinda, aquilo que não tem fim, porque ela é uma personagem que não quer se limitar. Veja, por que ela não quer se limitar? Ela é de uma cidadezinha pitititinha, mas ela sempre queria se estudar, olha o enfim, ela sempre queria, sabe, estudar, se dedicar aos estudos para melhorar de vida. Então ela sai dessa cidade pequenininha, que ela ficava na roça, vai para uma cidade maior, em que ela conhece uma senhora, ela é praticamente adotada por essa senhora, muito rica, né, digamos assim, ela vai ser adotada por essa senhora, que também adota um sobrinho, que tinha perdido a mãe, né, esse sobrinho, Vicente, o nome dele, que tinha perdido a mãe, e o pai o abandonou. Então, mais um caso de paternidade abandonada. Então, há uma diferença de 2 anos entre eles. Então, os dois acabam crescendo juntos e se apaixonam, né? No momento que ela está com 14 e ele com 16. Eles prometem, então, um amor eterno, prometem crescer juntos. Então, ela tem um sonho de fazer faculdade, ela quer se formar em farmácia e o menino também quer fazer faculdade, ele quer fazer medicina. E tudo isso é apoiado pela tia, porque a tia tem orgulho, veja, eu criei essa menina, uma menina super bem educada, para ser o quê? A esposa do meu sobrinho. E olha que interessante, ela é tão branquinha, ruiva, né? Tão branquinha. Então vai ser uma esposa ideal, dedicada, que vai dar filhos brancos, na visão dela, perfeitos para o meu sobrinho. Então o que acontece? Eles se casam, o menino passa no vestibular, ele vai fazer faculdade, ele é 2 anos mais velho, então ele é o primeiro a partir, vai fazer isso na capital, e ela fica em casa, né, porque 2 anos de diferença, então vai ainda chegar a idade de ela fazer vestibular. Só que ela é engravida, ela tem filho, vira mãe. Então, o que acontece? Enquanto ele cresce academicamente, se forma, ela tem que cuidar dos filhos, ela tem que cuidar da casa. Ele se forma, volta para a cidadezinha, tem que trabalhar, né? Porque tem que montar sua carreira de médico, então ele só trabalha, abre um consultório numa cidade vizinha, quase não tem tempo para a família, quase não tem tempo para casa, quer dizer, tudo fica para cima da coitada da Dalva. Então ela chega aos 30 anos, atolada de tarefas domésticas, ela chega aos 30 anos se sentindo cansada e sem realizar o seu sonho de fazer faculdade, de se formar em farmácia. Então há um momento em que ela relembra, vai conversar com o marido, então ela relembra o marido, né, o seu sonho. Olha, eu quero fazer faculdade. Só que ele lembra, olha amor, eu não tenho ainda condições de pagar uma faculdade para você. Eu ainda estou sustentando a tua família lá na roça, né? Estou mandando dinheiro para eles, né? E que mais? E quem é que vai cuidar das crianças? Aliás, eu estou ganhando relativamente bem, então você não precisa faculdade para trabalhar. Mulher minha não trabalha. Bom, você já conhece esse filme, né? Acho que a Dalva também. Então o que ela faz? Ela não quer um embate, ela não vai lutar, não vai, sabe, entrar em choque com o marido. Ela calmamente que aproveita quando o marido está fora, na outra cidade trabalhando, então ela fala para a tia, ela está indo embora. Estou indo embora. Ela vai embora, leva os filhos, porque não existe aqui a valorização de um abandono materno. Ela leva as crianças e ela está indo embora atrás do seu sonho. Vai embora, a tia conta isso, olha que engraçado, né? Mas como é que uma narradora em primeira pessoa sabe disso? Dessa parte da história aqui tão particular. Engraçado isso. Mas a tia conta isso pro Vicente, o Vicente, olha, tudo bem, mas não conta pra ninguém. Não quero passar por esse escândalo, não quero essa vergonha de ser um homem abandonado pela esposa. Manda o dinheiro para ela, mas ela tem essa consciência de, esse dinheiro não vai ser para sempre. Então a Dalva, ela vai tentar um emprego para se sustentar os filhos e pagar uma faculdade. Mas tudo que ela tenta fazer não dá dinheiro suficiente. Então o que ela faz? Ela vai recorrer ao próprio corpo. Ela vai
se prostituir. Mais uma vez, a Conceição sai do comum, ela traz algo de inusitado aqui. Veja, ela vai ganhar muito dinheiro graças à prostituição, porque ela é digamos, uma acompanhante refinada, fina. Ela tem sempre cartõezinhos que ela espalha em pontos estratégicos, oferecendo um serviço muito diferenciado. Essa palavra diferenciado, nossa senhora, é diferenciado, né? Então é um serviço diferenciado. Então ela só atende gente que tem dinheiro. Então o que acontece? Ela faz também questão de atender um bairro longe dos filhos, então deixa os filhos longe disso, e ela encara isso como uma profissão, como tantas outras. E ela ganha muito dinheiro, tanto que em 2 anos ela consegue o quê? Pagar a faculdade, se forma em farmácia, se torna representante de laboratório farmacêutico, digamos assim, né? E ela fica viajando para várias cidades, estabelecendo vários contatos comerciais e, vez por outra, ela também atende a um preço altíssimo clientes como acompanhante. Então ela ganha um excelente padrão de vida. Tanto que ela se torna a mulher mais rica da cidade. E o que acontece? É aí que entra o Fio Jasmin. Então o que acontece? Ele havia sofrido um acidente, ele escorregou do degrau do trem, bateu a cabeça, ficou inconsciente, ficou hospitalizado e a nossa Dalva, ela vai oferecer, olha, caso ele precise, ele vai ficar hospedado na minha casa, né? Vai ficar hospedado com todo o luxo que ele merece. Olha que homem bonito, hein? Também tem um homem bonito que atrai a atenção dessa mulher oferecendo uma casa luxuosa, mas também tem essa questão da hospitalidade do pessoal do interior. Se bem que, olha, o Fio Jasmin se recupera rápido e não precisa da hospitalidade dessa mulher, mas ele fica intrigado, né, atraído, curioso, interessado, porque veja, ele nem lembra dela ter visitado o Fio Jasmin, mas ele fica, nossa, quem é essa mulher tão interessada em mim? E o que vai acontecer? Você já sabe o que vai acontecer. Eles finalmente se entregam na cidade chamada Infância Feliz e começa aí, sempre eles estão se encontrando e ela fica 3 vezes grávida dele, sem que ele saiba, e ela fica super orgulhosa, e olha que engraçado, de novo essa questão de inusitado, ela vai nadar contra a corrente, né? Ela vai subverter uma parte da história do Brasil. Você lembra que, você já deve ter estudado isso, né? Que houve um processo político mesmo, até administrativo, de busca de um embranquecimento do povo brasileiro. Vamos trazer imigrantes europeus para a nação brasileira embranquecer. Ela não, ela quer fazer o contrário. Ela tem 3 filhos com o Fio Jasmin e ela tem esse orgulho de estar puxando a cor da pele, de estar enegrecendo a sua descendência. Então ela vai ter filhos que são ruivos, né? Então são ruivos, só que o cabelo vermelho é crespo, igualzinho ao pai, e ela tem orgulho disso. E não é que ela vai comprar uma casa, uma propriedade em Chegada Feliz, a cidade de Fio Jasmin, só para ela desfilar orgulhosa com os 3 filhos que ela teve com Fio Jasmin. A 7ª conquista é importantíssima, é Juventina Maria Perpétua, que é da mesma cidade, ela mora na mesma cidade de Fio Jasmin, Chegada Feliz. Eu acho que é Chegada porque é a cidade em que ele mora, ele trabalha numa rede ferroviária e lá que ele chega, é a Chegada Feliz, no momento de ficar sossegado em casa, descansando. E é também, veja, o lugar em que mora a sua esposa, Chegada Feliz, a esposa vista como um porto seguro. Mas daqui a pouco a gente fala sobre essa esposa, vamos falar sobre quem? Sobre a Juventina, também conhecida como Tina. Essa menina tem uma história um tanto quanto complexa, né? Porque ela, como é que eu digo? Ela tem pouco contato com os homens de sua família, ela está mais ligada às mulheres de sua família. Inclusive, o pai dela ela nem conhecia. Mais um caso de paternidade abandonada. Até que um dia, quando ela era bem pequenininha, criança, né? Bem pequena não, acho que já era pré-adolescente, ela, por alguns dias, ela vê um homem aparecer numa bicicleta perseguindo. Parece uma cena preocupante de assédio. Até que, acho que no 2º, no 3º dia que ele toma coragem, se aproxima dela. Não tem medo nisso, não está me reconhecendo, sabe quem eu sou não? Ele, sou seu pai. Então olha que interessante, tem muitas personagens aqui que sofrem porque não tem o contato com o pai. Aqui o pai se apresenta para Tina e ele diz o quê? Olha, você não deve estar me conhecendo porque a culpa é da sua mãe, né, que me afastou de você, sua mãe era muito ciumenta, ela não aceitava que outras mulheres me achassem sensual, porque eu sou sensual. E o mais engraçado, esse pai
que aparece de bicicleta, com a roupa toda salpicada, suja de tinta. O mais engraçado não é esse aspecto, não. O que eu tô querendo dizer é o seguinte, o mais engraçado é o quê? A Conceição fez esse perfil para mostrar como ele é um homem humilde, um homem simples. Então ele fala, quando ele fala, sou sua mãe, não aceitou, é muito ciumento, não aceitou que outras mulheres se sentissem atraídas por mim. Então ele abre para uma pré-adolescente, o pai dessa menina, veja, ele abre a camisa e mostra o peito, né? Olha, esse peito aqui, um monte de mulher gosta de sentir a proteção deste peito. E a menina ainda, mas ela já tem um sinal de alerta, né? Preparada ali, então ela se sente enojada dessa cena. Você fica pensando, esse pai está mostrando o lado sensual dele para a filha. Nossa, que nojo! E desde então ela deletou a imagem do pai que ela tanto queria conhecer. Isso só reforça, então, a versão que essas mulheres, inclusive a mãe dela, que nunca citou o nome do pai, então você percebe aí como ela tem uma raiva, então isso revela o quê? Um trauma, alguma experiência super negativa. Então ela aprendeu essa coisa que os homens são sempre negativos. A mãe até fala uma coisa engraçada, que os homens são meninos grandes. Olha que interessante essa expressão que vai aparecer no título aqui. Os homens são meninos grandes, que ficam sempre no rabo de saia, né? Ou da mãe ou da mulher, porque ele quer brincar. E piores são esses, que querem brincar, só querem brincar com mulheres. Então ela é prevenida em relação a isso. Só que quando ela vai visitar uma prima, que é justamente vizinha do Fio Jasmim, ela se encanta com o Fio Jasmim. Não adianta todo mundo falar, ele é mulherengo, ele só quer brincar com mulher. Não, ela já sabe todo o lado negativo do Fio Jasmim, e ela com 17 anos e o Fio Jasmim com 33, ela quer o Fio Jasmim. Tanto que ela consegue, aquela coisa do convite, o Fio Jasmim percebe, dá o número de telefone. Antigamente tinha isso, né? Dá o número de telefone, né? Junto de uma flor, né? Para chavecar a menina, né? E os dois então estabelecem um relacionamento. Professor, ele com 33, ela com 17? Pois é. Olha, de novo o caráter multifacetado, não só do Fio Jasmim, mas da cultura machista dele. Ele não perde a oportunidade, seria uma desonra para ele, negar fogo. Mulher está interessada em mim? Vou negar? Só que ela é menor, professor. Ela é menor de idade, é de menor. Pois é, ele respeita a virgindade dela. Tanto que eles têm esse relacionamento íntimo, mas sem penetração. Então eles vão ter mais de 20 anos de relacionamento. Ele a chama de minha virgem de ébano, então você já percebe que ela também é negra, mas ele só usa, os dedos, a boca, a língua, mas sem penetração. Então ele preserva a virgindade dessa menina. E fica um jogo interessante de erotismo, de iniciação, um jogo de, ele vai se excitando, mas sem penetração, por quê? Ele deixa como é que eu vou dizer? Ele vai provocando toda uma movimentação vulcânica, né, entre ele e a Juventina e a Tina. Agora, a erupção ele deixa em casa. Quando ele chega em casa, ele encontra a Pérola Maria e a erupção vulcânica, se é que você me entende. E como eu disse, assim eles vão passando o tempo. E olha que interessante, mais de 20 anos, ela se forma professora, ela se aposenta, vira compositora e vários cantores de sucesso querem cantar, querem interpretar as composições dela. Então ela vira uma pessoa de sucesso, até que é um momento na vida dela em que ela decide o quê? Ela decide, não quero mais saber de Fio Jasmim. Ela se liberta dele. Então ela, veja, tanto tempo de relacionamento, veja, é ela quem vai ter contato por muito tempo com Fio Jasmim, é ela quem vai conhecer muito da vida de Fio Jasmim, é ela quem vai passar boa parte das informações que a nossa narradora tem aqui. Mas quando é que essa narradora vai? Calma, já a gente chega lá. Mas veja, então ela se liberta de Fio Jasmim, vai para uma outra cidade, quer ficar longe de você, e ela entra em contato, ela vai conhecer outras mulheres, e aí ela vai fazer parte de uma confraria, dessa união de mulheres, você pode ter essa sororidade, e nessa união de mulheres está a nossa própria narradora. E é aí que a gente tem a base desse livro. Mas tem mais uma coisinha que eu preciso falar para vocês. Quer dizer, mais algumas coisinhas. Eu esqueci de falar que a Tina, ela era muito apaixonada pelo Fio Jasmim, extremamente dedicada, mas um amor que não tinha correspondência. Quer dizer, o Fio Jasmim não podia casar com ela, não podia assumir um relacionamento, nem com uma amante, quer dizer, não completava isso. Mas ela
ela sabia disso e aceitava esse não ser correspondido. Mas isso é doloroso. E aí o que acontece? Ela escrevia cartas de amor por Fio Jasmin. Então ela tem essa coisa da criação, precisa escrever sobre isso. E não é que o Fio Jasmin tenta renegar, por boa parte da vida ele quer jogar fora, rejeita, mas ela compôs uma música em homenagem a Fio Jasmin, a canção Para Ninar, Menino Grande. E essa música, o Fio Jasmin, a letra, ele gostou. E olha que interessante. Eu não tenho capacidade para interpretar isso, mas acho que um psicanalista, nossa, né? Teria uma excelente capacidade, nossa, interpretaria horrores. Porque veja, a Tina apagou a lembrança que ela tem do pai, deletou. O Fio Jasmin não, veja o que é interessante, ele pega esse papel com a letra da canção de Ninar, Menino Grande, que a Tina escreveu em homenagem a ele, e ele guarda numa caixa que era a caixa que guardava a camisa do pai. Olha que interessante, eu percebi outra coisa. Enquanto o pai de Tina abre a camisa e esquece a camisa e mostra o peito, né? Aqui não, você tem a camisa mais fina que o pai do Fio Jasmin tinha, que era o Máximo Jasmin, a camisa mais fina que o pai tinha, era guardada nessa caixa. E é nesta caixa que ele vai guardar a canção Para Ninar, Menino Grande. Mas voltemos. Eu tinha falado que a Tina ela vai fazer parte de uma confraria, ela vai conhecer outras mulheres com quem ela vai trocar informações, inclusive sobre o Fio Jasmin. Outras conhecidas? Sim, a Eleonora, né? Então você tem a Eleonora, você tem a nossa narradora, então você tem quem mais? A Tina, que vão ser as vozes que vão... Eleonora? Quem é Eleonora, professor? Pera lá! Vamos falar então sobre essa personagem que eu acho importantíssima, que é e não é mais uma conquista do Fio Jasmin. Como assim é e não é? Veja bem, olha o nome dela, Eleonora Distinta de Sá. Distinta, quer dizer diferente. Diferente por quê? Porque ela é lésbica. Peraí, Fio Jasmin com uma... Ó, tá vendo? A distinta. Ela é lésbica. E, olha, ser mulher já é difícil. E ser lésbica é mais ainda difícil. É um ato de coragem, né? Uma coisa até, como é que a gente vai dizer? Um ato heróico mesmo. Algo que você até que tem que elogiar. Mas como você é corajosa, hein, mulher? Veja, ela já era muito discriminada na família dela porque ela não assumia aquele papel que a sociedade construiu de feminilidade. Ela queria fazer as coisas que os meninos faziam e isso era interditado, proibido para ela. Por isso ela já era muito discriminada, maltratada na família. E então, quando ela foi flagrada no quarto beijando a amiguinha, o grande amor da vida dela, então o que acontece? Acabou sendo expulsa de casa, tadinha. Até que ela encontra a moradia na casa de uma senhora com quem ela vai compartilhar o quê? Uma relação de... como é que eu vou dizer? Uma cuidando da outra. Então a senhora, ela vai cuidar dessa senhora e a senhora cuida da nossa amiga Eleonora. Então há um relacionamento de companheirismo, tá? Até que esta senhora, quando a Eleonora está com 27 anos, esta senhora morre e passa toda a sua fortuna para a Eleonora. Então a Eleonora se torna uma mulher de 27 anos, riquíssima. O que ela vai fazer? Então agora ela vai atrás daquele seu grande amor. Esqueci de falar o nome dela, Nina. E ela consegue, não sei se foi pelo Facebook, ou pelo Orkut, ou pelo Tinder, a louca. Bom, pelo menos não foi pelo Grindr. E não é que ela consegue encontrar esta menina, as duas finalmente marcam o encontro. A Nina diz, olha, você não se atrase. Elas marcam o encontro no boteco, né? Vocês não se atrasem, boteco ou bar, sei lá. Você não se atrase, porque eu tenho uma viagem inadiável. Mas destino não, o que acontece? A coitada da Leonora ficou presa no trânsito e chegou muito atrasada. Chega lá no bar e o cara, até o garçom fala, tinha uma mulher aqui, ficou um tempão esperando, foi embora. Que tristeza. Então a coitada da Leonora fica lá, fica bebendo, afogando as mágoas ali na bebida. Garçom, aqui nessa mesa de bar. E foi esta cena que Fio Jasmin viu ao entrar naquele bar. Ele viu uma mulher com um monte de garrafa ali na mesa, sozinha, então já percebeu, opa, sozinha, e já tá bêbada, essa tá
mais fácil de conquistar. E agora é interessante, mas ela tá bêbada? Pois é, né? Olha como é complexo, multifacetado, ele é, sei lá, prismático, você vai dizer que ele é caleidoscópico o comportamento, né? O caráter desse Fio Jasmim. Então, mas olha que interessante, quando ele olha para ela, e ela o olha e dá um sorriso para ele, isso, para ele foi o sinal verde. Então ele se aproxima dela, meio que desastrado, derruba as garrafas, os dois começam a gargalhar pelo jeito desastrado dele, né? Ele não tá tão bêbado assim, mas ele, dessa gargalhada, que engraçado, a gargalhada já salta, porque parece que ele foi contaminado pela tristeza de Leonora, a tristeza toca o Fio Jasmim e ele, pela primeira vez, chora. E ele cai em prantos. O que é uma novidade, por quê? Que homem não chora. Veja, pela primeira vez o Fio Jasmim chorou, ou seja, ele extravasou emoções, ele aceitou emoção, aceitou a tristeza. E é engraçado, justo com uma mulher com quem ele não vai ter relacionamento. Então os dois, na verdade, eles estabelecem uma relação de amizade, tanto que ela leva até a casa dela, né? Então os dois saem bebaço, sabe quando o boteco fecha e para onde a gente vai? Os dois vão até a casa dela, então eles estabelecem uma fortíssima amizade e aí que ele conhece, né, o que as mulheres podem oferecer algo mais do que o corpo, mulher tem sentimento, a mulher pode ser uma amizade. E esse contato com a Eleonora fez com que o Fio Jasmim, de uma certa forma, se desconstruísse, ou seja, ele se tornasse uma pessoa melhor, né? E olha que interessante, ela quem vai ter contato, uma amizade com o Fio Jasmim, e ela quem vai ser mais uma portadora de muitas informações da vida do Fio Jasmim. Ela que vai integrar essa confraria onde está a narradora. É aqui que a gente começa a terminar as observações sobre este livro. A gente entra em contato com o comecinho e o final do livro. Você lembra que no comecinho a Tina havia passado mal e as amigas, né, dessa confraria pensam, será que ela está com derrame? Fazem, né, pedem para ela fazer certos movimentos para ver se é derrame ou não. E aí o que ela fala, não, é só uma tristeza. Aí nessa tristeza, ela está sentindo uma dor, ela canta justamente o quê? A canção para ninar Menino Grande. E pouco depois ela vai conversar com a nossa narradora e ela vai dizer, não, é dor mesmo que estava sentindo, é dor de amor. E ela vai contar essa história do Fio Jasmim. É isso que vai inspirar esta narrativa. E essa cena, ela volta no finalzinho do livro, lá no desfecho do livro, e faz essa menção a esse instante em que a Tina, nessa confraria, ela conhece a Eleonora, ela conhece a narradora, então esse contato com essas várias histórias sobre o Fio Jasmim é que vão inspirar essa área. Área, você sabe que é aquela canção dentro da ópera, né? Então essa área, canção para ninar Menino Grande. E Pérola Maria? Bom, como eu disse, isso aqui é baseado, essa narrativa é baseada nessas narrativas contadas pela confraria. O problema é o seguinte, é que a Pérola Maria não faz parte dessa confraria, então nós não temos muita informação. Às vezes nós temos algumas suposições, alguma coisa que alguém ouviu Pérola falar, por exemplo, tem uma coisa assim que alguém ouviu e chega nessa confraria, essa ideia de que uma declaração da Pérola que ela adora ter filhos. Você tem no final, a Pérola tem 9 filhos com Fio Jasmim, então ela adora ter filhos, o prazer que ela tem é de dar à luz. E uma delas fala, duvido que isso seja verdade. Então a gente sabe muito pouco sobre Pérola. Sabe-se que ela é uma esposa perfeita, na visão machista do Fio Jasmim, esposa perfeita, que é dedicada ao lar, é dedicada aos filhos, é amorosa, aceita os momentos em que o marido está afim de certos carinhos. Então é isso um pouco que nós sabemos sobre a Pérola Maria. Ou seja, ela representaria o porto seguro do Fio Jasmim, né? Um cara pode aprontar para tudo que é lugar com um monte de mulher, mas em casa ele terá a sua esposa, deixando a casinha arrumada, a comidinha prontinha, os seus filhos bem cuidados, limpinhos, né? Vai aceitar os carinhos dele. Quer dizer, não é à toa que a cidade em que eles moram é a Chegada Feliz. Mas creio eu que depois dessa desconstrução que Eleonora provocou em Fio Jasmim, creio eu, né? Então o Fio Jasmim deve ter mudado muito seu comportamento em relação à Pérola Maria. Enfim, esses são os elementos mínimos que eu queria que você tivesse em mente em relação ao romance Canção para Ninar Menino Grande, de Conceição Evaristo. Espero que minhas observações tenham sido úteis. Se foram, deixa aí o seu comentário,
curta esse vídeo e compartilhe em suas redes sociais. Conhecimento é para isso mesmo, é para ser compartilhado. E não se esqueça de se inscrever em nosso canal e de ativar o sininho para ficar sempre sabendo de nossas novidades em primeira mão. Um beijo, sabor, comida mineira e até o nosso próximo encontro.